Bom poder repartir mais uma palavra com vocês. Ontem fui muito edificado, lá estava com a Heloísa no nosso retiro de jovens. Eles estão falando sobre um tema belíssimo, caminhando para a maturidade. Olha, muito bom. Aqui o pai daquele menino ali, o Jonatas, pregou ontem. Pai dele, ontem de manhã, ou sexta de noite, aliás, ontem estava o Demétrios lá, José Gustavo, e 350 jovens estão lá, de muitos lugares do interior e até de outros estados. Está uma festa. E nós também estamos aqui numa festa, né? Estava dizendo para o Zé, estava maravilhoso o louvor hoje. Esse nosso coral aí, ó, está caprichando, né? Uma salva de palmas. Pode dar, não tem importância. A quem honra, honra, né? Está escrito na Bíblia, né? Muito lindo. Foi gravado isso aí hoje? Ah, aquele Tu És Santo estava demais, né? Estava maravilhoso. Então, mas aproveitando que estão aqui, eu vou pedir para eles cantar mais 2 cânticos. 2 salmos. O Salmo 90, vamos começar com esse, e o Salmo 91. A gente pode cantar direto da Bíblia, parece que vai ser difícil relacionar isso aí, né? A letra está ali, mas é muito parecido. Não está disponível agora para as projeções justamente dessa parte aí, mas não tem importância. Acho que muitos conhecem, foi ensinado pelo Donald há muitos anos atrás, e vai tratar de um assunto, por isso que eu escolhi esse salmo, que eu vou falar hoje com vocês, né? Cristo é o nosso refúgio, e a igreja também se torna um refúgio para os que não conhecem Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo. Amém? Pode começar? Vamos levantar? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Outra vez! Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, continua outra música. 91. Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Uma paradinha aqui. Essa parte agora direi ao Senhor só os homens, e as mulheres, Ele é o meu Deus, tá? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. amém. Todo mundo junto, de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Só os varões. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. direi ao Senhor. Ele é o meu Deus. Amém. Amém, todos juntos. Mais um aplauso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar. Há outros salmos que falam também do refúgio e do esconderijo, né? Além desses dois, um pouquinho antes aqui, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, não é? Esse hino nos faz lembrar do reformador Martim Lutero, né? Ele compôs um hino que até hoje é cantado em todas as igrejas cristãs, Castelo Forte, porque na língua alemã diz, em vez de fortaleza, diz castelo. Castelo Forte é o nosso Deus. Não vamos cantar esse, né, Raquel? É meio difícil, né? Senão eu ia te convidar para dirigir. Famoso Castelo Forte. E também tem outro salmo que fala nisso, que eu amo muito. Há pouco cantamos lá na Zona Sul, né? Aquele que diz assim, Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos. Bota a figurinha, Vinícius. Dá para botar? Quando eu canto esse cântico, né? Eu lembro assim, às vezes, de um passarinho, quando vai se refugiar na tempestade. Olha ali, ó. Consegui essa figura aí. Está ali recolhidinho, às vezes no meio do... Deixa mais tempo, não é minha cara. Eu quero que mostre o passarinho. Fica lá recolhido no meio da tempestade, né? Trovões, relâmpagos, mas o Senhor provê até para os passarinhos, né? Minha mãezinha me ensinou a orar desde pequenininho. Ele cuida até dos passarinhos, quanto mais de mim. Amém. Então, todos esses salmos, né, estão a mostrar que Deus é o nosso refúgio. Tem um lugar especial para ti no coração dEle, não é? No coração dEle, na comunhão com Ele, tu estás protegido no meio das tempestades. Eu vi uma cena muito linda uma vez que eu tive o privilégio de conhecer as cataratas do Iguaçu, lá no Paraná. Aquilo lá impressiona cada um, né? Me deu vontade de cantar o Grandioso És Tu, aquele hino maravilhoso, né? Lá naquela ocasião. E me chamou a atenção que voavam muitas andorinhas. Quem já esteve lá deve se lembrar também, porque elas estão sempre lá, aqueles pássaros pretos, né? Voando ali, e não sei como passam através das águas da cachoeira, de mais de 200 quedas d'água que estão ali, e elas vão se infiltrar e vão procurar aqui um lugarzinho, um cantinho para cada andorinha. Amado irmão, amada irmã, se Deus cuida até dos passarinhos, quanto mais de ti, né, Amélia? Quanto mais de ti, né, Irlã? Tu estás na concha das suas mãos. O Senhor é o teu Pai, teu protetor, é a tua torre forte, né? Há muito assunto na Bíblia sobre esse tema, né? De descanso em Cristo, de estar refugiado nele. Outro versículo que eu gosto muito é um lá de Provérbios.
Torre forte é o nome do Senhor. Agora imagine uma torre, né? Aquelas que dá subir por escada, né? E ficar lá naquela parte mais de cima, olhando a paisagem, naquele lugar lá em cima, né? Torre forte é o nome do Senhor. Para lá corre o justo a procurar abrigo. Está ali em Provérbios. Então, amados, é coisa muito interessante, né? Eu tenho estudado esse assunto desse refúgio e queria repartir com vocês nessa hora. Eu acho que vocês devem pensar assim, quando a gente ouve uma pregação, uma palavra de Deus, não é? De esperar que nós estamos num banquete, amém? Onde nós estamos recebendo o alimento, o maná celestial que cai do céu, tomando a água fresquinha que o Senhor nos oferece nessa hora. Então, que cada um de vocês, como eu também, que quero aprender, enquanto eu ensino aqui, eu também aprendo, né? E procuro transmitir para vocês também o que tem passado no meu coração. Sobre esse assunto de refúgio, eu queria ir lá para um texto, que pena que não vai dar para projetar. Ah, já está dando? Obrigado, Senhor, porque esse texto é muito forte. É de Josué 20, 1 a 3. Fala do refúgio aqui. Só que fala de cidade de refúgio. Eu quero comparar essas cidades de refúgio no Antigo Testamento, transportando para a nossa era do Novo Testamento, que começou com Cristo, a nova aliança, né? Usando um paralelo, usando essa cidade de refúgio que havia no Antigo Testamento, transportando para a nossa era agora, né? Nossa época, sendo para nós hoje a igreja do Senhor, a nossa cidade de refúgio. Não estou me referindo a esse prédio aqui, que nós não devemos chamar de igreja, porque igreja é uma família. Igreja é a comunhão dos santos. Igreja é a congregação dos redimidos. Então, onde quer que a igreja esteja reunida, seja aqui, seja no grupo caseiro, seja na tua casa, seja onde for, num parque testemunhando, né? Ali está um lugar de refúgio, de acolhimento, de amparo, de cuidado, de amor, de nutrição espiritual, não é? Que nós recebemos na comunhão dos santos, na igreja do Senhor, composta de vidas redimidas e que estão sendo santificadas em Cristo Jesus. Então, a igreja é o nosso local de refúgio em todos os momentos. Claro, primeiramente é o nosso Deus, primeiramente é Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? Mas não podemos desmerecer a igreja, porque a igreja é corpo. Jesus é o cabeça, corpo, cabeça, está intimamente ligado um com o outro, né? Então, estar em Cristo é estar também no corpo de Cristo, através do qual nós somos muito edificados. Por isso, realço mais uma vez aqui, não deixeis de congregar-vos. Podíamos ter bem mais gente hoje aqui. Ah, certo, está chovendo, alguns estão lá no retiro, mas lamentavelmente alguns às vezes são muito falhos nesse aspecto do congregar-se, não é? Espero que não seja ninguém aqui do tipo cristão de 4 rodas. Já ouviram falar, Elsa? É batizada, estou pensando agora no tempo da tradição, né? Onde eu estava, eles chamavam assim, o cristão de 4 rodas. É batizado quando nenê, depois é confirmado com 13, 14 anos, isso aconteceu assim comigo, depois casa lá, na igreja lá, e depois é enterrado através da igreja do pastor. Só nessas 4 ocasiões que ele participa da igreja, entendeu? Está horrível a situação, né? Assim ficou o cristianismo tradicional. Só conservam estas coisas praticamente que faz parte de ser cristão, seja tradicional ou não, faz parte, né?
que isso aconteça através da igreja, mas que Deus nos livre, né? Procuremos congregar seguidamente, se possível, todos os domingos, amados. Quando nós nos reunimos, ou os jovens aqui nos sábados, nas reuniões de oração, compareçam, participem. Agora está havendo uma convocação para os pais que têm filhos incrédulos. Eu vim na primeira aqui, que foi semana passada, e como fomos edificados. Eu vim porque eu tenho uma neta nesse estado, que se afastou. Então nós viemos aqui para interceder, para orar. O Nelson estava junto, né? Foi bonito de ver aqui uns 50 pais aqui. Muitos não puderam vir. Então eles estão sendo convocados. Fizeram grupos de WhatsApp na segunda, terça, quarta, quinta e sexta para se combinarem de estar orando juntos, ou juntos todo o grupo pelo WhatsApp, né? E lembrando, sempre recebendo recados, como é que está a situação do teu filho, está havendo algum progresso, está piorando, está melhorando. Então, excelente essa iniciativa, né, João Nelson? E eu quero convocar os pais que ainda não entraram nesses grupos, que se informem aí, com quem que pode se formar? Contigo mesmo, né? Qualquer informação pode ser dada aí aos pastores, né? O Márcio Rocha, que é o irmão da Rosana, esposa do Azaf, né? Ele que está organizando isso aí com muito jeito. Então, esses tipos de encontros nós temos que valorizar sempre, né? Porque assim a igreja vai se aquecendo. Quero então ler um texto do Antigo Testamento que fala das cidades de refúgio. Bota na versão ARA, ou RA. Coloca. É a revista e atualizada. Disse mais o Senhor a Josué, não está pegando? Ah, pegou. Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Apartar quer dizer, bota de lado, separa essas cidades de refúgio. Continuando. Para que fuja para lá ou ali o homicida. Ué, homicida? Sim, um assassino. Que por engano, ó, detalhe, matou alguma pessoa sem querer. Para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Que provisão de Deus! Para alguém que não era culpado do crime de assassinato, mas que por algum engano que possa ter acontecido, matou sem querer, ou enfim, não é? Não se sabe bem como aconteceu, mas descobriram, acharam que era aquele cara lá, né? Então os vingadores já estavam prontos ali para matá-lo, para fazer justiça por suas próprias mãos. Mas para que isso não acontecesse, Deus providenciou pequenas cidades perto da grande cidade de Jerusalém, não é? Em todo o território de Israel, onde essas pessoas poderiam ser amparadas. Se alguém tiver interesse em procurar na Bíblia, o nome dessas cidades estão citadas em Josué também, versículos 7 e 8. Então diz ali no fim, essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue, de sangue. Então o nosso Deus, que é um Deus de amor e um Deus de justiça, ficava a favor dessas pessoas que eram condenadas por engano, sem querer, como diz aqui na palavra, não é? Por engano ou sem querer, nós acabamos de ler, e essas ficavam protegidas por um tempo. Eu não sei se isso existe ainda em alguma cultura nesse mundo. Israel, nesses tempos modernos, não tem mais esse tipo de coisa. Algo parecido entre nós seria quando uma pessoa que se pensa que é culpada de um assassinato ou de um crime, entra num regime de custódia. Né? Assim chamam os advogados, né, Fernando? Em regime de custódia por um tempo, pode ficar até na delegacia,
O Clayton, que é advogado aqui, Clayton Hall, me explicou que é assim, pode ficar um tempo na delegacia em observação, até que pesquisando descubram se ele tem culpa ou não. Se ele for culpado, vai para a cadeia mesmo, não é? Então é um tempo de observação. E eles ficam ali até ser melhor elucidado o seu caso. Há um caso muito assim citado na Justiça dos Homens, que aconteceu numa cidade americana, de policiais que estavam perseguindo uma gangue de adolescentes que estavam assaltando lojas lá por aquela cidade. Então os policiais entraram em ação, era tudo adolescente, até menorzinhos de idade, assim, até abaixo de 15 anos, né? É uma turma que estava fazendo isso lá. Aí eles foram persegui-los e estavam mesmo assim procurando eles dentro da loja, e eles acabaram fugindo da loja. E muitos se espalharam imediatamente para não serem pegos pelos policiais, mas um policial foi correndo atrás de um garoto, até vendo ele chegar lá num beco, onde ele entrou na sua casa e se escondeu lá dentro. E aí, quando ele foi procurar lá dentro da casa, e foi abrir a porta do quarto onde estava aquele menino, o menino imediatamente apontou o revólver para ele, e o policial atirou primeiro e o matou. Depois foram pesquisar aquele caso, e o que o menino tinha nas suas mãos era uma arma de brinquedo. Não era uma arma de verdade. Mas o policial, né, para cumprir, né, o que ele é mandado pela autoridade superior, não sabia disso. Talvez se soubesse, não teria feito isso, mas ele estava também em risco de vida e atirou e matou o rapaz. Então, esse policial acabou se indo para essa custódia aí, não é? Para ser analisada a questão, que chegou a tribunal. Foi um caso muito assim estudado, bem estudado, e no fim o policial foi considerado sem culpa, inocente, porque ele estava exercendo o seu regime de legítima defesa, não é? Então esse caso aí é muito interessante, e é o tipo do caso que a pessoa foi morta, no caso aqui, por um descuido, né? Ou numa observância, ou, acima de tudo, para ele salvar sua pele, o policial acabou matando, então ele foi absolvido por causa dessa situação. Segundo diz um rabino, que eu tenho uma anotação aqui muito interessante, os rabinos são até hoje os pastores, né? Os padres, não sei como eles chamam, rabinos, mestres. Jesus foi chamado rabi, né? Da religião judaica, e esse rabino que conhece muito bem, não é? Dizem que para facilitar a ida desses fugitivos que iriam para a cidade de refúgio, que estava o caso deles em observação, o sinédrio, que seria o tipo de senado aqui em português, algo parecido, né? Para facilitar a ida dos fugitivos, eles tinham a responsabilidade de manter nas melhores condições possíveis as estradas que davam acessos à cidade de refúgio. Tinha até como nós temos modernamente hoje, né? Aviso, 30 quilômetros, vai chegar em Caxias do Sul. Né? Avisos da cidade, que está faltando poucos quilômetros para chegar até lá. Então, era tão bem feitas essas estradas lá em Israel, daqueles tempos, né? Que encaminhavam para facilitar logo o acesso, no caso de os vingadores de sangue, aqueles que queriam matar aquela pessoa que ia ser julgada, né? Agissem primeiro. E eles iam até em companhia de 2 rabinos, porque se aparecesse alguém lá, junto com a polícia religiosa de Israel, eles eram protegidos e ficavam dentro desta cidade de refúgio. Diz que não podia haver morros para chegar lá, em todos os rios devia haver ponte, a estrada tinha que ter no mínimo 16 metros de largura, em todas as curvas devia haver uma placa de sinalização com a palavra cidade de refúgio.
E além disso, então eu já disse, né, eles tinham que ser acompanhados pelos rabinos para evitar que os vingadores se vingassem e matassem aquela pessoa. Nisso tudo, irmãos, a gente vê a providência de Deus no tempo de Israel, né, para o seu povo, e um ato de justiça e de amor de Deus para aquelas pessoas que não tinham culpa do crime. Bom, o nosso caso agora como igreja, que eu quero aplicar, é diferente, né? Não há justo sobre a terra, né, que faça o bem e nunca peque. Nós já nascemos nesse mundo pecadores. Nós já nascemos nesse mundo com sentimento de culpa. Até no pequenino, uma criança que você cria, você já vai percebendo isso. A criança pode chorar por ter feito o que não devia ter feito, por ter batido no irmãozinho, se sente culpada, e se ela está realmente arrependida, ela pede perdão para a mãe e para o pai, e através então do perdão ela é restaurada. Isso acontece em família. Agora nós nascemos neste mundo assim, que jaz no maligno. É duro, mas é a verdade. Nós estamos com problema do mal. Não adianta ficar perguntando, filosofando, mas por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que entrasse o pecado no mundo? Por quê? Com muitos porquês, as pessoas acabam culpando a Deus e não querem mais saber de Deus e se entregam a uma vida sem Deus. Cuidado com isso. As coisas encobertas pertencem a Deus, diz a palavra. Muita especulação dos mistérios que Deus não revelou pode gerar muitos ateus. Então, cuidado para não ficar filosofando demais sobre esse assunto. Se não tem resposta clara, deixe isso com Deus. Me lembro de uma palavra que o nosso querido Moisés dizia sobre a filosofia. A filosofia é uma coisa tal, que sem a tal ou com a qual nós ficamos tal e qual. Gostaram? Filosofia não resolve o problema da humanidade. Pode dar bons conselhos, pode dar boas orientações, tem muitos filósofos sábios, psicólogos também, mas erradicar o mal do coração, trazer perdão, trazer libertação, que é o nosso problema, o maior problema do pecado, da independência de Deus, só Jesus resolve. Amém? E quem é liberto aqui, diga amém. Filosofia não adiantou, psicologia humana não adiantou. Querem ajudar, têm boas intenções, nem sempre, cuidado com os ateus. Nós estamos seguindo a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Então, uma vez que em Cristo e na igreja de Cristo nós encontramos refúgio, vamos ficar sempre aqui, né? Que momento gostoso. Nós estamos vivendo aqui na antecâmara do céu. Falta pouco para sermos arrebatados. Quando Jesus voltar, todos juntos subiremos. Imagina se for agora, aleluia, Jesus. Alguém está com medo aqui? Se alguém está com medo, fale comigo depois. Deus pode tirar esse medo aí. Deus pode te dar certeza da salvação. Se algum não tem ainda, fala com o João Nelson depois. Para você ter convicção e que está esperando Jesus. Olha só os nossos cartazes aí. Vem, Senhor Jesus, vamos dizer? Vem, Senhor Jesus. E lá no fundo, quem não leu, lê. Certamente venho sem demora. Então a igreja está num patamar de glória já aqui na terra. Esperando para ser arrebatada. Por isso nós temos que ficar bem unidos através das juntas e ligamentos. Às vezes eu comparo a igreja no mundo, né, como a UTI de Deus. Entenderam? Num sentido como um hospital. Né? Como os feridos de guerra, a gente vem desse mundo aí, encontra Jesus, é batizado, e ao sair desse tanque aqui,
é abraçado, e eu gosto de dizer para cada irmão quando desce essa escada aqui, bem-vindo ao corpo. Bem-vindo à família de Deus, amado. Agora tu vai crescer com a gente. E não arreda o pé daqui. Um dos problemas dos pastores é que muitos que entram pela porta da frente acabam saindo pelas portas dos fundos. Os pastores não têm o poder de fechar a porta dos fundos. Fazem o possível, o que podem, o que tentam, conseguem, mas lamentavelmente muitos dos que foram batizados entre nós se desviaram. Mas nós não vamos ser dessa gente assim que se desvia. Nós vamos ficar olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não vamos arredar pé dessa terra santa onde Deus nos colocou. Porque se arredarmos pé, mesmo que você diga que é crente, não é? Você está correndo um grande perigo de perder a sua salvação. Não somos daqueles que retrocedem. Obrigado por me lembrar do versículo. Somos daqueles que prosseguem, né? Nós tivemos muito bem ilustrado isso aí, agora o ano passado aqui em Porto Alegre, né, Canoas, cidades próximas, sobre as pessoas que foram vítimas dessa enchente, né? Pessoas que ficaram destroçadas, que perderam tudo, casas que ficaram debaixo d'água, de pastores amigos nossos. Tivemos que acolher irmãos de outras congregações para fazer seus cultos aqui, vocês sabiam disso? 2 igrejas, pelo menos, na cidade que ficaram assim debaixo da enchente. Nós aqui da nossa congregação, que graças a Deus estamos num lugar mais alto, né, podemos acolher esses irmãos. Então eu vejo a igreja do Senhor como uma família de acolhimento, não é? Onde a semelhança de alguém que se converte, que é vítima aí das tragédias desse mundo, entra e logo é tratado nessa unidade de treinamento intensivo, que eu acho que é a nossa fundamentação, né, Jonelson? É o nosso retiro de cura da alma, de cura interior, onde esses novos convertidos já vão aprendendo os fundamentos da fé. E assim como um enfermo, quando está num hospital, sai da UTI e vai para o quarto, não é? Já está melhorando. Graças a Deus, daqui a uns dias já está saindo do hospital e voltando para casa, não é? Então a igreja do Senhor tem cuidado pelos seus filhos, tem cuidado de uns pelos outros, e edifica uns aos outros, e são abençoados pelos irmãos. Quantos aqui são abençoados pelos irmãos? Levanta a mão. Estou contigo, meu irmão. E sempre devemos estar juntos, não devemos perder esse convívio, mesmo que a nossa carne às vezes está dizendo assim, fica um pouquinho mais à cama, gazeia o culto hoje, não é? E está chovendo, isso e aquilo, parabéns que vieram no domingo de chuva, eu esperava menos gente, mas parabéns, glória a Deus, irmão. Então, amados, como é gostoso a gente ter esse acolhimento. No mundo não é assim. Onde é que os aflitos e angustiados desta vida tentam buscar e aliviar as suas angústias? Talvez você já esteve nessa situação. Onde é o que você procurava quando não tinha Cristo? Diversões mundanas, baladas de sábado à noite, se você era jovem, as happy hours, né, que muitos aí depois do serviço, né, vão lá na sexta-feira beber e se alegrar com seus amigos do mundo, porque lá em casa a situação está difícil, já sei que vou entrar em casa e a minha mulher já vai brigar comigo, meus filhos desobedecendo, e um está nas drogas, é drama atrás de drama. Por isso que muitos, como dizem aí nos sambas mundanos, né, vão afogar suas tristezas nos copos de um bar. É triste, né? Lá, com a cachaça, com a bebida,
eles vão cada vez afundando mais, procurando sair mentalmente dessa vida, não é? Para não ficar debaixo constantemente dessa pressão, mas o pior é que eles nunca conseguem a sair disso. Irmãos, a igreja tem a solução, amém? É a solução junto com Cristo em primeiro lugar. Porque a igreja é o lugar da verdadeira comunhão, das amizades sinceras, de calor espiritual e de aconchego santo. Eu não concebo que os irmãos que estão vivendo há anos nessa igreja digam que não tem nenhum amigo aqui. Nós procuramos estimular, os pastores há anos já estimulamos uma família bem estabelecida. Estimulamos uma vida de companheirismo. Agora eu vi dizer de alguém, como eu vi uma irmã uma vez dizer, já estou há meio ano naquela igreja e ninguém veio falar comigo. Que Deus nos livre disso. Nós temos que ser um corpo vivo que acolhe uns aos outros. Nós temos que botar em prática Colossenses 3, de 12 a 17. Pode colocar aí, Vinícius. A prática da vida cristã está muito bem resumida nesse maravilhoso texto de Colossenses 3, 12 a 17. Obrigado. Que é de grande edificação para nós também. Coloca ali. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Uma paradinha aqui. Esses ternos afetos, na linguagem grega, é entranhas, como se viesse aqui de dentro de você, das tuas entranhas. Quer dizer, lá de dentro, movido pela misericórdia de Deus, Deus vai te ajudar a manifestar esses ternos afetos de misericórdia. Não estou me referindo só a abraços fraternos e beijo santo, mas estou me referindo assim a uma vida de comunidade. Como dizia no Novo Testamento, em Atos, né? Que eles tinham tudo em comum e não havia nenhum só necessitado entre eles. Então a igreja é o lugar do suprimento, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Continua. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Isso é vivência, amado. Isso aqui vocês têm que ler junto, todo mundo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Moisés costumava dizer, antes de tudo, oração. Acima de tudo, o amor. Continua, vai até o 17. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite, esse eu gosto demais, vamos ler junto de novo esse aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E mais um pouco, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Jesus usou uma outra figura muito bonita que eu amo. Quantas vezes eu quis reunir-vos debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Os judeus não quiseram. Alguns quiseram, mas a maioria não quis. E até hoje rejeita Cristo. Que coisa linda. Estar debaixo das asas de Jesus, do seu aconchego, da sua proteção. Irmãos queridos, vamos valorizar isto. Então, se quisermos ter uma vida cristã cada vez mais feliz, abundante, que nos leva à maturidade, que os nossos jovens agora estão aprendendo lá no retiro, temos que
praticar essas coisas que, resumindo, eu diria assim: ter uma disposição de trabalhar e ajudar uma pessoa em dificuldade. Como prática para vocês e para mim também. Ter compaixão, socorrer, até acolher na sua casa, se necessário for. Até acolher em sua casa uma pessoa que nem tem onde pousar. Deus vai dirigir. Praticar esses ternos afetos, essas entranhas de misericórdia para com os necessitados, para os que estão carentes, que estão totalmente perplexos, abandonados nesse mundo, numa angústia existencial que os deixa ao ponto de querer se suicidar. Ore que Deus vai te levar a pessoas assim. Esteja pronto a ajudar os outros de maneira bem prática, do tipo bom samaritano. O bom samaritano não somente ajudou ali, botou aquele doente que foi assim maltratado pelos ladrões em cima do seu burrinho, mas ele o levou até uma hospedaria, ele pagou a estadia dele, ele proveu cuidado, diz que ele curou as suas feridas, mesmo ali indo para aquele caminho, não é? Então, amados, há muitas maneiras de nós estarmos ativos na hora de Deus. Esteja pronto e preparado para levar as pessoas a se sentirem valorizadas como seres humanos, para elas se tornarem pessoas úteis nas mãos de Deus e também para, junto conosco, abençoar e salvar outros. No mundo atual, irmãos, vocês estão percebendo isso? A tecnologia parece ser o novo Deus das pessoas. O mundo está se tornando, para algumas pessoas, ficando até cada vez mais difícil de viver. O celular e as chamadas redes sociais estão tirando o lugar da verdadeira comunicação entre as pessoas. Eu vi uma vez uma roda de adolescentes, estava ali, achei que eles iam conversar uns com os outros, eles conversavam pelo celular, né? Só pelo celular. Não tinha comunicação, não tinha conversa interessante. Irmãos, que não cheguemos a esse ponto, de virarmos máquinas robóticas, né? Manipulada por essa perigosa inteligência artificial, que está havendo cada vez mais influência sobre a humanidade. Veja o que alguém disse, a que ponto chegamos. Tirei isso aqui de um livro. Para um médico, eu virei apenas um paciente. Para um advogado, um cliente. Vai me render. Para um redator de jornal, um assinante. Para um varejista, um comprador. Para um professor, um aluno. Para um industrial, um negociante. Para um político, um eleitor. Estou de olho nele. Para um banqueiro, um investidor ou cliente. Para um promotor de eventos esportivos, um torcedor. Para as companhias de aviação, um passageiro. Para um militar, um número ou soldado. Agora, uma triste disso, eu vou deixar para o fim, e que Deus nos livre isso. Para um pastor, um membro de igreja. Apenas um membro de igreja. Mais um dizimista na igreja. Entenderam? Em alguns lugares isso está acontecendo. Deus nos livre dessas coisas. Nós não somos números. Nós somos pessoas. Amém? Que precisamos ajudar uns aos outros. Conviver uns com os outros. Não é? Já chega de tantas pessoas necessitadas aí, aflitas e angustiadas, que procuram nos bares alguma satisfação. A igreja para essas pessoas deveria ser o lugar mais agradável de estar. E é triste quando não é.
Mas que bom que conosco tem certeza que não está acontecendo isso aí. Nós gostamos de cantar cânticos maravilhosos que falam da nossa comunhão uns com os outros. Um deles é assim, quem sabe, cante comigo. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo, sim, na igreja, ó Senhor, expressão da tua glória e o teu amor. Procuremos viver essa maravilhosa realidade, irmãos. Uma vez um psicólogo muito crítico dos cristãos comparou aquele grupo de cristãos, olha só o que ele disse, a um bando de porcos espinhos. Isso aconteceu em Corinto. Imagina, igreja primitiva, a gente fala tão bem da igreja primitiva, da Jerusalém parece que sim, no início, bem no início, mas depois diz que na igreja de Corinto havia até aqueles que se mordiam e devoravam uns aos outros. Bom, eu acho que não era fisicamente, né? Mas assim, de tanta raiva um do outro, de tanta coisa negativa que acontecia naquela igreja, chegou a esse ponto. Jesus quer que nós sejamos resposta à oração dele em João 17. Bota mais esse texto aí. Que ali diz uma coisa muito linda. Essa para mim é a mais linda oração de Jesus. Mais do que o Pai Nosso, que está em Mateus 9:6. Mas é essa aqui de João capítulo 17, especialmente os versículos 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, amados, está lançado o desafio. Vou contar uma história de irmãos em Cristo, no tempo do auge do comunismo lá na Rússia, onde havia muito a perseguição, que botaram os crentes assim, na mesma jaula, vamos dizer assim, numa prisão horrível de estar vivendo lá dentro, onde eles eram muito maltratados. Eram 15 irmãos, isso foi realidade, e eles estavam presos lá dentro. Está escrita essa história no livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. Conhece, né, Tobin? Esse livro aí me marcou muito. Como eles eram maltratados. Só que os irmãos entre si, no início, pareciam mesmo porco-espinho. Não é? Brigavam entre si. Mas as diferenças dele foram ficando de lado, porque estavam sofrendo tanto, que deixaram de discutir suas diferenças religiosas, e consideraram mais a opinião dos outros e o amor de Deus, e acabou acontecendo uma coisa muito linda, que aquela cela grande onde eles estavam lá, se tornou um lugar de refúgio e de intercessão e de crescimento uns dos outros. Então encerro com essa ilustração e queria convidar os músicos de novo para nós cantarmos juntos um cântico que marcou muitas vidas, feito pelo Daniel Souza, que diz que eu recebi um coração novo do Pai e que agora eu quero viver como corpo. E que Deus nos ajude para que a igreja se torne a nossa cidade de refúgio. Amém? Nosso local de refúgio. Vamos ficar de pé e oremos um pouco. Obrigado, Senhor, que Tu
Toque fundo no coração de cada irmão com a tua palavra, no meu também, para que possamos praticar isto, de fato e de verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Tenha liberdade enquanto cantamos de sair do teu banco, saudar o irmão naquela parte que manda fazer isso, né? Ah? Vamos lá, Josés. Corpo e Família se chama essa canção. Recebi um novo coração do Pai. Amém, aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Agora você vai declarar um para o outro. Como fruto deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo. te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo.